Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Bruno Sereni e eu tô aqui para começar o nosso curso de Física na frente do eletromagnetismo do canal Numberflix. Então, sem mais delongas, bora pra aula. De uma introdução ao eletromagnetismo, que é essa grande área da física, né, que estuda a eletricidade. Qual que é o objetivo, qual que é a meta que a gente tem com esse vídeo? Bom, primeiramente, para quem não conhece ainda, ter uma ideia um pouquinho mais ampla do que é o eletromagnetismo e que ele estuda, e também tentar chegar na ideia qual a relação que todos esses fenômenos estão ligados à eletricidade e ao magnetismo têm com a estrutura da matéria, ou seja, tudo aquilo que constitui o universo. Nossa primeira parte é responder essa pergunta, que é realmente o eletromagnetismo. Bom, se a gente for definir, a gente vai chegar no seguinte ponto. O eletromagnetismo nada mais é do que um ramo da ciência que estuda os fenômenos elétricos, fenômenos magnéticos e a relação que existe entre esses dois fenômenos. O legal é que a partir do estudo desses dois fenômenos e dessa relação entre eles, o ser humano pôde tirar coisas muito importantes, tanto quanto coisas inteligentes. Okay, you can see it still sparks. Let's try it out. What the f***? E também coisas que se tornaram úteis, né, com o passar do tempo. Bom, de fato, nosso mundo, nossa vida está permeada de coisas que estão ligadas à eletricidade ou magnetismo de maneira geral. A gente vê eletricidade nos céus, quando ocorrem descargas atmosféricas, os raios e tudo mais. Dentro do nosso organismo existem processos biológicos que estão acontecendo a todo momento, com impulsos nervosos que levam elétrons para lá e para cá, transmitindo informação. E também no mundo animal existem vários exemplos bem interessantes, como a enguia elétrica, que é um animal que tem a capacidade de dar descargas elétricas em outros animais dentro do mundo subaquático. Muito louco, né? Legal! Bem louco! Muito bem. A questão é que a compreensão de todos esses fenômenos não aconteceu, obviamente, do dia para a noite. Houve um caminho que se percorreu ao longo dos anos. Nesse ponto, eu gostaria de fazer essa viagem retrospectiva no tempo para a gente ressaltar os principais pontos em que as coisas aconteceram na ciência ligadas ao eletromagnetismo. Embora hoje a gente saiba que magnetismo e eletricidade estejam intrinsecamente ligados, não é desde sempre que a gente sabe disso, não. Na verdade, os primeiros relatos da eletricidade da Grécia Antiga por volta do século 6 a.C. Lá tinha um filósofo que é o chamado Tales de Mileto. E ele foi um filósofo que observou um fenômeno que acontecia na natureza, que ocorria quando ele atritava o âmbar, que é uma resina fóssil, com a lã. Ele observava que ao atritar esses dois objetos, o âmbar tinha a capacidade de atrair outros objetos mais leves, como uma pena ou palha. Isso era característico de um fenômeno elétrico, que mais tarde a gente soube melhor definir como um fenômeno eletrostático. E qual que é a importância desse relato? Primeiro, que o próprio nome eletricidade vem justamente da palavra grega electro, exatamente assim que era chamada o âmbar na Grécia Antiga. Então, por isso que o âmbar tem um papel muito importante na história da eletricidade. Os fenômenos magnéticos também foram relatados há muito tempo, e isso nos leva ao século I a.C. Lá na China, os chineses já tinham observado a ocorrência de um fenômeno magnético relacionado à magnetita, que é um mineral que tem a capacidade de atrair pedaços de ferro. Porém, é digno de observação que relatos mais recentes mostram que tinha uma civilização dos Olmecas que viveu nos séculos 15 e 14 a.C. Lá na região onde hoje é o México, os Olmecas já teriam lidado com a magnetita e estavam utilizando ela para fins de localização. Os chineses são tradicionalmente acreditados como os inventores da bússola, mas existem relatos que mostram que talvez até 1000 anos antes disso já tinha gente usando a magnetita para se localizar como uma bússola, é claro que sem saber como tudo funcionava. Bom, embora esses fenômenos já tenham sido observados há muito tempo, vários séculos atrás, não tinha uma explicação científica por que aquilo estava acontecendo. Na maioria dos casos, a população buscava causas divinas para explicar os fenômenos elétricos ou magnéticos. Aí eu volto a trazer a importância do Tales de Mileto. Ele foi o primeiro cara que tentou, pelo menos é o que a gente acredita, né, dar uma explicação que fugia da divindade, né, por conta dos deuses. Para ele, o âmbar atraía pedaços de objetos leves depois de atritado com a lã, assim como a magnetita era capaz de atrair objetos de ferro, porque tanto o âmbar quanto a magnetita possuíam alma.
Essa ideia de que objetos possuem alma vem de uma corrente filosófica chamada ilozoísmo. Eu não entendi o que ele falou. Embora hoje a gente encare essa explicação como um tanto quanto estranha, já foi um grande passo, porque era uma explicação que não estava ligado, é porque os deuses querem assim. Passado, então, esses estudos na Grécia Antiga, por muitos séculos, a ciência como se não se interessou tanto pelos fenômenos elétricos e magnéticos, ficou tudo meio que na base da curiosidade. Só houve um progresso científico realmente ligado à eletricidade e ao magnetismo lá no século XVI, com os trabalhos do inglês William Gilbert, que era um médico da família real inglesa, publicou um livro chamado De Magnete, onde ele relatava uma série de estudos que ele fez relacionados à eletricidade e ao magnetismo. E, dentre esses estudos, algumas considerações que ele fez fizeram com que ele se tornasse uma referência nesse assunto naquela época. O maluco é brabo. Primeiramente, o William ele é conhecido por ter cunhado o termo elétrica. Como ele voltou a estudar o âmbar lá do Tales de Mileto, e o âmbar, como eu falei para vocês, na Grécia era chamado de lictro, ele trouxe para o latim o termo elétrica. Além disso, nos estudos que ele realizou, ele fez uma importante consideração que diz o seguinte respeito. Até então, acreditava-se que as bússolas se orientavam para o norte, porque na Terra, lá no Polo Norte, provavelmente existia uma montanha gigantesca de magnetita, que é aquele mineral que nós sabemos que atrai ferro. Essa era a ideia que o pessoal tinha na época para a explicação da bússola. E William Gilbert, com os seus estudos, ele chegou à conclusão de que isso aí não estava certo, não. Ele disse que a Terra era por si só um ímã gigantesco, e era por conta disso que as agulhas das bússolas sempre apontavam para o norte geográfico. Ele chegou à conclusão de que dentro da Terra tinha metal, tinha ferro, né, e que isso de alguma forma estava ligado à característica magnética que a Terra tinha. Aí nós entramos no século XVII. A partir daí, a comunidade científica começa a realmente se sentir interessada pela eletricidade e magnetismo, e várias pessoas passaram a estudar esses fenômenos. Aqui eu gostaria de ressaltar a participação do Charles Dufay. Ele propôs a teoria dos dois fluidos elétricos. Basicamente, aqui de uma maneira bem alegórica, o que Charles constatou foi o seguinte: quando ele pegava o vidro e a resina, que eram dois materiais diferentes, ele sabia que, dependendo de como ele atritava, ele poderia atrair objetos. Porém, ele observou o seguinte: bom, esfregando o vidro com a seda, o vidro passava a ser capaz de atrair objetos quentes. Mas quando ele atraía a resina com lã, a resina passava a repelir aqueles mesmos objetos que o vidro antes estava atraindo. Então, a partir desse experimento, Charles Dufay concluiu que o vidro recebia um fluido elétrico vítreo quando era atritado, ao passo que a resina recebia um fluido elétrico resinoso quando era atritado. Basicamente, então, ele constatou que existiam dois tipos de eletricidade e ele deu esse nome para cada uma delas. Entrando agora no século XVIII, nós tratamos das contribuições de um importantíssimo cientista que foi Benjamin Franklin. Ele foi responsável por provar que o raio realmente tinha natureza elétrica. Muitos de vocês devem ter ouvido falar do célebre, famoso experimento da pipa do Benjamin Franklin. Qual a ideia desse experimento? Muita controvérsia tem em cima desse experimento. Dizem que num dia de tempestade, o Benjamin Franklin decidiu soltar uma pipa, e essa pipa estava presa a uma chave de metal, e aí, ao ocorrer uma descarga elétrica, a pipa recebeu parte da eletricidade que foi armazenada numa garrafinha, e aí ele de fato pôde provar que o raio tinha característica elétrica. É óbvio que por si só propor um experimento com isso é muita loucura, né? Há o perigo que é de fazer algo assim. A teoria mais aceita, entre aspas, né, para o experimento que o Franklin realmente realizou foi que de fato ele soltou uma pipa, mas ele estava num lugar seguro. A pipa ela estava presa por dois fios diferentes, um ao qual o Benjamin poderia segurar sem nenhum perigo, um material isolante, seco, e a outra parte do fio, um material diferente, que estava molhada devido à chuva e poderia conduzir eletricidade. A pipa, ao passar entre as nuvens que estavam carregadas, atraía parte dessa eletricidade. Pelo fato do fio estar molhado, ela era conduzida pelo fio, e essa eletricidade ela era armazenada numa garrafa de Leyden, que é basicamente um recipiente que armazena a eletricidade, e a partir disso, Benjamin Franklin poderia realmente concluir que o raio era um fenômeno elétrico.
Essa conclusão permitiu Benjamin Franklin a propor a invenção do para-raio futuramente. Uma outra contribuição que também é atribuída a Benjamin Franklin está ligada a uma nova convenção da eletricidade. Como eu falei para vocês, no século XVII, Dufay tinha dado a ideia de a eletricidade ter duas formas diferentes, dois fluidos elétricos. Mas para Franklin existia apenas um fluido elétrico, e ele entendia que quando um corpo estava com muito fluido elétrico, ele estava com uma eletricidade positiva, e quando ele estava com falta desse fluido, ele estava com eletricidade negativa. Sai aquela ideia de vítrea resinosa, entra os famosos termos positivo e negativo, ligadas a excesso ou falta de um único fluido elétrico. Entramos agora no século XIX e aí é onde nós temos um boom na produção de conhecimento dentro da área da eletricidade. A gente começa aqui ressaltando que, até então, a maioria dos fenômenos que estavam sendo estudados eram do que nós chamamos de eletricidade estática. A partir das contribuições do italiano Alessandro Volta, tivemos a possibilidade de sustentar a eletricidade circulando em um circuito de maneira contínua por meio da invenção da pilha elétrica, que tinha mais ou menos a ideia de se literalmente empilhar pastilhas de zinco, cobre, intercaladas por um material que era embebido em salmoura. A partir da montagem desse aparato, Volta observou que quando essa pilha era conectada do início ao fim por um material condutor, por exemplo um fio de cobre, existia circulação ininterrupta de eletricidade através desse circuito. O que é importante a gente ressaltar nesse ponto é que essa contribuição, a pilha elétrica, caracteriza o acontecimento de um fenômeno químico produzindo efeitos elétricos. Ainda no século XIX, um importante cientista chamado Humphrey Davy foi o inventor do que nós chamamos da eletrólise, que vocês vão ver com a Letícia lá em Físico-Química com muito mais detalhes. Aqui é interessante só a gente saber a relação entre esses fenômenos todos. Mas a eletrólise é um processo físico-químico que é muito importante até hoje na indústria. Um exemplo de aplicação bem clara desse conhecimento é a que nós chamamos de galvanoplastia, ou mais popularmente falando, a banhagem, que se caracteriza por um fenômeno elétrico produzindo um fenômeno químico. No que consiste a galvanoplastia? Basicamente, a gente pode pegar uma barra de ouro, por exemplo, um anel de alumínio, e a gente conecta esses dois por uma bateria elétrica. Ao mergulhar esse conjunto dentro de uma solução adequada, ocorre a circulação de corrente elétrica da barra de ouro para o anel de alumínio. Com isso, átomos do ouro são desprendidos da barra e começam a se depositar no anel, que antes era de alumínio e agora passa a ter uma camada de ouro em volta dele. Ainda dentro do século XIX, como eu falei para vocês, é um século muito importante, a gente passa pelas primeiras constatações que existe uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Lembrando que É o eletromagnetismo, né? o experimento que deu a origem a esse primeiro indício foi feito pelo Hans Ørsted, que é um cientista dinamarquês. O experimento que ele fez era basicamente o seguinte: existia um fio de cobre que estava ligado a uma certa fonte de energia elétrica, por exemplo, uma pilha, e o Ørsted percebeu que quando o fio era percorrido por corrente elétrica, ou seja, eletricidade, uma bússola, que antes estava apontando para uma certa posição, quando era aproximada do fio de cobre, a agulha trocava de posição. Ørsted pôde mostrar que um fenômeno elétrico, que é a corrente elétrica, provocava efeitos em um fenômeno magnético, que era a orientação da bússola. Yeah, Mr. White. Yes, science. Chegamos então aos trabalhos de Michael Faraday, ainda no século XIX, e Faraday foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. Os trabalhos de Michael Faraday propiciaram a descoberta do que hoje nós chamamos de indução eletromagnética, e através disso é que foi possível a construção dos primeiros geradores e motores elétricos. Hoje a gente sabe, tudo e qualquer indústria funciona à base de dezenas e dezenas de motores elétricos. Basicamente, tudo que você liga na tomada e começa a girar, desconfie, tem um motor elétrico ali dentro. Basicamente, pega energia elétrica e transforma isso em energia mecânica, no caso de movimento. E um aspecto muito interessante de citar do Faraday, dentre óbvio, as suas contribuições à ciência, é que muitos trabalhos que o Faraday publicou foram feitos sem nenhuma fórmula matemática, o que era algo genial. E tudo isso foi culminado, fechando com o trabalho de James Clerk Maxwell. Maxwell propôs, que é assumido até hoje, como a segunda maior unificação de toda a ciência. Ele matematicamente provou que existe uma relação entre a eletricidade e o magnetismo, através das célebres equações de Maxwell. Muito bem, depois de todo esse avanço, o caminho estava aberto para que a ciência se desenvolvesse para chegar até onde nós estamos hoje, na era da comunicação sem fio e tudo mais. Agora, um ponto muito importante de se ressaltar é que tudo isso, todo esse avanço, todo esse conhecimento foi feito sem que os caras tivessem nenhuma ideia do porquê que realmente aquilo tudo acontecia. Eles não sabiam o que existia dentro da matéria
o porquê da eletricidade e do magnetismo funcionarem como funcionam. Grande parte disso é porque a matéria em si era descrita através do modelo atômico de Dalton. Para quem não sabe, Dalton propôs que os átomos, que são as entidades que constituem a matéria, eram compostas por elementos indivisíveis, como se fossem bolinhas de gude, que não tinham nenhum aspecto elétrico. Então, dentro da matéria, a princípio, não existia explicação do porquê a eletricidade e o magnetismo existirem. Só mais tarde, no final do século XIX, quando o elétron foi descoberto, é que as coisas mudaram. Com a descoberta do elétron, foi necessário mudar esse conceito do átomo e surgiu o que nós chamamos de hoje de modelo atômico de Thomson, que foi o descobridor do elétron, onde o elétron era o portador do que nós chamamos hoje de carga elétrica negativa. Então, dentro do átomo, dentro do elemento que constitui tudo que existe no universo, existia uma partículazinha que possuía carga elétrica negativa. E mais tarde, esse modelo atômico, que era chamado de pudim de passas, foi superado, substituído pelo modelo atômico de Bohr, chamado modelo planetário, que talvez seja o modelo de átomo que a maioria das pessoas conhece, onde a gente tem um núcleo com cargas positivas, que são os prótons, e os elétrons que circulam na sua órbita com carga negativa. Então, em suma, a explicação para o acontecimento de fenômenos elétricos e magnéticos está dentro da estrutura do átomo. O elétron possui carga elétrica negativa, o próton possui carga elétrica positiva, e o fato da matéria, do âmbar, da lã, e tudo que existe no universo ter carga elétrica é a razão pela qual os fenômenos elétricos e magnéticos funcionam. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, imagina só, se sem conhecer nada disso, tanto conhecimento pode ser adquirido, imagina o que é possível fazer ao se conhecer melhor, a razão pela qual as coisas funcionam dessa forma. Então é isso, pessoal, com isso nós terminamos nossa primeira aula de física na parte de eletricidade. Espero que tenha dado para você ter uma noção um pouquinho melhor do que a gente vai estudar aqui ao longo das próximas aulas. Fica aí o meu convite para a nossa próxima aula de física na parte de eletromagnetismo, onde a gente vai de fato estudar em mais detalhes a carga elétrica, essa importante propriedade que de uma forma ou de outra está propiciando eu estar falando isso para você aqui agora, né? Valeu, pessoal, não esquece de dar like no vídeo se você gostou, de se inscrever no nosso canal e até a próxima.